Bem-vindos ao podcast ACP Conecta. Num tempo marcado pela fragmentação, pela polarização, é fundamental trabalhar a conexão social e o combate à solidão. O Automóvel Clube Portugal, com o seu projeto ACP Conecta, lança então esta grande dinâmica nacional em torno da promoção da conexão social. Hoje temos o gosto de ter connosco a professora Maria Luísa Lima, que é psicóloga social, professora catedrática do ISCTE e alguém que conhece a fundo esta questão da conexão, da solidão. Tem ao longo da sua carreira desenvolvido muitos trabalhos, muita investigação científica neste domínio e por isso é um gosto tê-la connosco. Bem-vinda, Luísa. Obrigado por ter aceito este convite, por estar connosco neste caminho, também por ser consultora científica do ACP Conecta. Quando falamos de solidão, de que é que estamos a falar? Como é que esta nova pandemia do século XXI está a ocupar o centro das preocupações de quem pensa, por exemplo, a saúde pública? Obrigada pelo convite, Rui. É muito bom estar aqui consigo e neste projeto do ACP Connect, que acho que é mesmo muito importante. A solidão pode ser muitas coisas, pode ser uma coisa boa, pode ser um espaço para as pessoas estarem consigo próprias e encontrarem-se. Mas quando falamos em solidão, em Portugal, temos a mesma palavra para a solidão boa e para a solidão não desejada, não é? E os ingleses não, têm loneliness and solitude, que são duas palavras diferentes que se referem a essas duas dimensões. Nós temos a mesma palavra, mas pode-se referir também, e quando falamos de solidão, e nessa acessão que está a falar, é muita acessão que a Organização Mundial de Saúde tem, que é este sentimento de que nos faltam pessoas. Sentimento que ou as relações que nós temos não nos chegam, são poucas, temos pouca diversidade de pessoas com quem nos damos, ou apesar de termos muita gente à nossa volta e termos muito contactos, as relações que nós temos não nos deixam o coração. E, portanto, é este sentimento de falta, que não tem muito a ver necessariamente com ter-se muita gente à volta ou pouca, não é? O isolamento social é que tem a ver com isto, as pessoas estarem mais... Qual é exatamente a diferença entre solidão e isolamento social? Pois, isolamento social é uma variável mais objetiva, não é? É uma pessoa que está fechada em casa, que não sai, ou porque tem dificuldades de mobilidade, ou porque não tem rede e a solidão, a pessoa não tem necessariamente de estar isolada, embora a investigação diga que as pessoas mais isoladas normalmente tendem a sentir-se mais sós. Mas não quer dizer que todas as pessoas que vivam sozinhas necessariamente se sintam sós, nem quer dizer que quando nós estamos rodeados de muita gente nos sintamos sempre acompanhados. É inevitavelmente uma questão complexa. E porquê é que acha que tem aumentado tanto esta ideia da solidão não desejada? Ao fim e ao cabo, quando estamos num tempo de hiperconexão, ou pelo menos hipercontacto, digamos assim, porquê é que tem aumentado tanto esta sensação de solidão não desejada? Há muita gente que fala nisto, um paradoxo, não é? Nós estamos permanentemente ao toque de um telemóvel ligados a toda a gente, temos uma lista de contactos gigante e depois, em determinados momentos, não temos ninguém com quem falar, não é? Ou temos essa sensação de que ninguém nos chega. Acho que não é uma pergunta fácil, não é uma resposta fácil, não é? Em primeiro lugar, temos um contexto que nos foca muito sobre nós próprios, um contexto muito individualista, não é? Em que, se perguntar à maior parte dos pais o que é que eles querem para os seus filhos, eles querem que eles sejam felizes. Como se a felicidade fosse uma coisa que dependesse de ter muitas coisas ou de comer muito bem, ou de fazer muitas viagens, ou de uma parte que se compra, não é? De coisas que se compra. Por isso os pais também enchem muitos filhos de coisas para eles serem felizes e eles comparam-se uns com os outros e querem ter o que os outros têm. Portanto, entramos aqui numa lógica em que a felicidade é uma coisa que eu devo buscar, que eu consigo encontrar, centrada sobre mim mesmo e sobre aquilo que eu tenho. Então há uma correlação forte entre egoísmo, autocentragem e solidão. É, de alguma maneira, um caminho para... Sim, nos países onde o individualismo é mais forte, a solidão também é.
Uhum. Mas esta investigação está a começar a fazer-se agora, porque a lógica da maneira como durante muito tempo se olhou para a solidão era como um problema daquela pessoa, não é? Era a pessoa que não tinha skills sociais suficientes, era a pessoa que não se sabia relacionar com os outros, era a pessoa que estava com limitações e que não podia. Portanto, era um problema da pessoa. À medida que estamos a estudar a solidão, claro que há essa dimensão individual, mas há a dimensão mais geral e mais social. E, portanto, culturas mais individualistas promovem mais esse sentido de solidão, porque está tudo centrado naquilo que eu sou capaz de fazer. E a solidão e a felicidade em geral, aquilo que contribui para que as pessoas sejam felizes, não é necessariamente alguma coisa que tenha a ver com o que eu tenho, nem é necessariamente alguma coisa a ver com aquilo que eu consigo, os momentos de prazer pessoal que eu consigo ter comigo próprio. Aquilo que se chama bem-estar hedónico, não é? Bem-estar hedónico de eu, sei lá, ficar contente porque ouço uma música de que gosto, ou porque tenho um cheiro que me faz lembrar a minha infância. Esse bem-estar passa muito rapidamente. A lógica mais de um bem-estar psicológico, da pessoa olhar para a sua vida e sentir que vale a pena e que porque valeu a pena se calhar também vale a pena continuar e não só porque me estou a sentir bem num determinado momento. Portanto, eu posso ter um nível de bem-estar psicológico elevado e estar a passar por um momento difícil da minha vida, mas percebo que olhando para trás valeu a pena. E porquê é que valeu a pena? Este sentimento de bem-estar psicológico valeu a pena pelas relações que eu mantenho com as outras pessoas. Portanto, há uma fortíssima correlação entre esta ideia e esta dimensão da solidão não desejada e a conexão social. Quer dizer, aqui entra o tema da conexão social pela positiva como uma afirmação de existência plena e bem conseguida. As pessoas felizes, com níveis de bem-estar psicológico elevado, são pessoas que mantiveram boas relações com os outros e que as mantêm, não é? E é verdade que os outros também podem ser uma enorme fonte de sofrimento, não é? Há relações de abuso, há relações que as pessoas são estigmatizadas, são excluídas, e isso faz-nos sofrer imensamente. Mas aquilo que nos faz felizes são as boas relações. E as boas relações constroem-se ao longo da vida e precisam de tempo. De alguma maneira, a solidão pode ser evitada prevenindo-se através da construção de maior conexão social. Sim. É preciso fazer esse investimento. É preciso fazer não é geração espontânea. A qualidade das relações. É preciso. E se nós olharmos, quando estava a perguntar porquê, eu estava a falar que há esta centração no indivíduo, e depois há... se nós olharmos para como é que nós usamos o nosso tempo, não é? O que é que nós fazemos ao nosso tempo? E ao tempo que temos livre, não é? E se calhar passamos muito do tempo livre com coisas que não são demasiadamente importantes, sei lá, vemos séries ou fazemos coisas que... Ou o telemóvel. Olhamos para o telemóvel. Vamos introduzir aqui a tecnologia digital na correlação com a solidão e com esta dinâmica de desconexão social. Sim, olhamos para o telemóvel não necessariamente para nos relacionarmos com outras pessoas, não é? Porque, por exemplo, a questão dos telemóveis nas pessoas mais velhas e as redes sociais nas pessoas mais velhas têm um impacto positivo. E tem um impacto positivo porque as pessoas se mantêm conectadas numa altura em que têm dificuldades de mobilidade, por exemplo, não podem ir tanto ter com os amigos como podiam ter, precisam ter ajuda, a vida é toda mais complicada nesses termos, podem ter deficiências de audição e, portanto, estar numa mesa com muita gente é estar muito sozinho porque não se percebe o que é que as outras pessoas estão a dizer. E nas redes sociais a pessoa tem total controle, porque lê, conversa, tem uma conversa com as outras pessoas. E estamos a falar de pessoas mais velhas e que, portanto, tiveram toda uma vida sem essas tecnologias, tiveram toda uma vida em que desenvolveram relações presenciais e fortes e em que esse sentimento de presença da outra pessoa está lá. Não é? Quando estamos a falar das pessoas mais novas, as questões são muito diferentes. Quais são as principais diferenças que identifica? Então, as principais, em primeiro lugar, as relações não estão estabilizadas. Há muitas relações que se formam online.
os Tinders e outras. E portanto há pessoas que se conhecem depois de já se conhecerem online. Nas pessoas mais velhas é ao contrário. As pessoas contactam no Facebook as pessoas que já conheciam antes, não é? Não estão a iniciar uma relação Enquanto online. nos mais jovens, muitas vezes a relação constrói-se a partir do digital A e partir depois do digital. passa para o real. Eu uma vez até dou aulas sobre estas coisas e estava a falar com os meus alunos do que é que a pessoa fala num primeiro encontro depois já ter falado tanto online. Porque, não é? Porque É uma realidade muito diferente é uma da realidade. experiência das gerações anteriores. E há, e há uma parte de desconfiança do outro depois nesse encontro pessoal, do que eu percebi dos meus alunos me disseram, eu aprendi imenso com ele, que tem a ver com verificar se aquilo que as pessoas disseram online tem a ver com o que é verdade. O que é o contrário de uma relação, não é? A relação nasce da confiança. Claro. E a propósito dessa sua experiência, desse contacto com os alunos, este tema da solidão surge hoje como uma presença significativa na vida dos mais novos e é relativamente surpreendente, porque diríamos que não estaríamos à espera que fosse algo que tocasse os mais novos. Não faz parte do estereótipo dos jovens, que vemos sempre os jovens como todos conectados e com montes de amigos, etc. Mas isso é um peso para eles, calculo. E eu nas aulas também lhes pergunto para eles votarem. Com estudos da solidão, quem é que sente mais só? São os mais novos ou os mais velhos? E eles próprios acham que são os mais velhos que sentem mais sós do que os mais novos. E o que a investigação diz sistematicamente neste momento é o contrário. São os mais novos que sentem mais sós do que os mais velhos. E, portanto, eles não têm consciência de que é um problema, acho que talvez agora já comecem a ter, que é um problema que não é só deles, não é? Que é um problema que eles estão com outros. E eu acho que um dos caminhos também pode ser eles tomarem consciência desta posição, como é que é dizer, condição de grupo que está a ser a E além solidão. da solidão propriamente dita, ainda pensando nos mais novos, esta dimensão de desconexão social, de não se sentirem implicados, envolvidos, conectados, parece-lhe, da evidência científica, que é também uma realidade que está a consolidar-se, este nível de desconexão social nos mais novos, ou é um mito urbano, não corresponde à realidade? Não, é o desconforto em situações sociais, o desconforto em situações sociais em que eles têm de estar com outras pessoas que não conhecem bem, é uma realidade. Nos exercícios de grupo que eu faço, eu apanho os alunos que vêm do secundário, portanto, primeiro ano, primeiro semestre, na universidade, que têm 17, 18 anos, grande parte deles. E estou a falar de alunos, de muito bons alunos, porque a média de entrada no ISCTE é elevadíssima e, portanto, estamos a falar de alunos que têm um percurso que lhes devia ter criado uma autoestima forte, não é? Mas não. Por exemplo, tem muitas dificuldades em trabalhar em grupo. Têm dificuldades em trabalhar em grupo e são imensamente competitivos. São imensamente competitivos com os colegas, estão a ver se estão bem, o que também se compreende, para se ter aquelas notas, teve-se de ter um percurso, de facto, de grande trabalho e de grande esforço e provavelmente de competição com outros, não sei, mas que isso chega e isola as pessoas, não é? Porque provavelmente também esse ciclo hipercompetitivo não ajuda à conexão social, nem previne a solidão. Não, e mesmo na relação com as redes sociais, aquilo que as pessoas tendem a transmitir uma imagem mais positiva delas próprias, e a investigação que nós fizemos também mostra isso. Os jovens consomem mais, as pessoas consomem mais redes sociais, sentem-se mais sozinhas, e em parte essa parte de olhar para aquilo que se vê nas redes sociais, que nós só mostramos a parte boa, não é? Estava no outro dia uma a dizer que mesmo que se eu for chorar para a rede social, antes arranjo o cabelo. Eu tenho a noção de que estou a ser vista e a transmitir uma determinada imagem, e olho para a imagem dos outros sabendo que pode não ser real, mas é a imagem que interessa.
E isto também me custa, não é? Esta superficialidade da E, portanto, importância do todo este superficial. quadro que vai descrevendo, portanto, não fica espantada que a Organização Mundial de Saúde tenha quase decretado de emergência de saúde pública a nível global em 2023 com a Comissão de Alto Nível para o tema da conexão social. É verdade, porque se tem acumulado muita evidência de que quem se sente só morre mais cedo. Porque a solidão mata. A solidão mata. A solidão mata por várias razões, porque tendo menos pessoas à volta e não sabendo pedir ajuda. Não é? Que eu acho que depois também o ciclo da solidão. Uma coisa é nós sentirmos sozinhos num determinado momento, e há determinados momentos em que é natural nós sentirmos esta solidão má. Por exemplo, se eu for estudar para fora de casa, não é? Se eu for de Erasmus, se eu for mudar de emprego, onde tenho uma rede de Ou se eu apoio, passar a reforma. ou se eu passar a reforma. Que é uma transição É uma transição. que coloca muitas rupturas relacionais. Transição em que há essas rupturas é totalmente natural e é estranho mesmo que isso não se sinta, não é? Uma pessoa que passa a reforma e que não sinta saudades dos seus colegas é porque não manteve uma relação significativa com eles, não é? E, portanto, a solidão nessas fases de transição é uma coisa normal, mas quando a solidão se instala, portanto, e são situações de transição em que a solidão também é transitória, não é? Portanto, as pessoas acabam por reconstruir de alguma maneira um cotidiano na nova empresa, na situação de reforma, na nova cidade onde vão viver e, portanto, é uma situação transitória também a solidão. Quando a solidão se instala, não é? Se instala, torna-se muito preocupante porque as pessoas que se sentem sós vivem em grande stress. Pode parecer que não, estou sozinha comigo própria, não me acontece nada e por isso estou aqui descansadinha no meu canto. Não, essa é a solidão boa. A solidão má é ao contrário, as pessoas ruminam sobre coisas más que lhe aconteceram no relacionamento que tiveram com os outros e, portanto, esta ruminação faz com que esse mal-estar seja muitas vezes presente. E quando pensam nas interações com as outras pessoas, pensam sempre naquilo que pode correr mal, não é? E pronto, e pode correr mal. As interações com as outras pessoas podem correr mal, as outras pessoas podem ser desagradáveis connosco, mas normalmente isso não acontece, não é? E podemos ser excluídos, mas também às vezes não acontece. Mas temos as pessoas mais sós, esse é um fantasma com que vivem permanentemente. De ruminar, não é? Que Ruminar o passado permanentemente a gerar fontes de stress. e pensar, por exemplo, mesmo que sejam coisas boas, alguém convida para uma festa de anos e a pessoa diz que sim, mas depois começa a complicar. Quem é que eu vou lá encontrar? E se calhar encontro aquela pessoa que já há tempos me fez não sei o quê e não sei o que é que eu hei de ir vestir e se calhar depois as pessoas vão gozar com o que eu vou vestir e se calhar é melhor não ir. Porque o desconforto da solidão é um desconforto que eu já conheço e todo aquele... E isto é um ciclo vicioso, não é? Porque quanto mais as pessoas estão sozinhas e, portanto, menos contactam com as outras pessoas e mais estão cheias delas, porque as pessoas só estão muito cheias delas próprias, pensar sobre os seus problemas e no que elas sentem. Mais difícil é empatizarem com as outras pessoas. Portanto, por um lado têm um nível de stress muito elevado, dormem pior, o que faz com que passem a ter problemas de saúde, não é? E daí a Organização Mundial de Saúde. E depois deixam de ser capazes de se interessar pelas outras pessoas, porque estão tão interessadas no seu próprio sofrimento. Quando estão com outras pessoas só querem falar deste sofrimento. Que está um pouco insuportável. Exatamente. Não é um bom tema de conversa. Não é, com certeza. Mas esta perspectiva da Organização Mundial de Saúde, em termos de política pública, o que é que pode nascer a partir desta reflexão perante esta epidemia silenciosa da solidão, como ações positivas de promoção de conexão social? Estas novas tendências da prescrição social, por exemplo, como é que olha para estas dinâmicas? A Organização Mundial de Saúde não levanta só os problemas, também dá soluções, não é? E, portanto, ele, em 2025, em junho, saiu um relatório muito importante em que exatamente faz um diagnóstico e levanta diversas... A primeira coisa que eles falam é da importância de se falar sobre o problema, que é isso que nós estamos aqui a fazer. É um problema, está aí, não vale a pena metê-lo para baixo do tapete, mais vale pensá-lo. E depois
pensa em estratégias que podem ir desde estratégias gerais, de políticas públicas, até coisas mais comunitárias e até depois estratégias, em último caso, mais individuais de, de terapia, que, sendo eu psicóloga, não advogo para toda a gente. Acho que nesses casos em que a solidão está instalada, em que as pessoas já não se sabem relacionar com as outras pessoas, sim, é capaz de ser preciso, de facto, intervenções individuais, mas na maior parte dos casos nós temos à nossa volta os recursos para... Claro que estamos a ir em contracorrente, Rui, porque é mais fácil mandar vir o almoço numa aplicação do que estar a sair e ter de falar com as pessoas e dizer bom dia e agora o que eu quero é isto e boa tarde, não é? Termos de nos relacionar, mesmo que esses relacionamentos sejam superficiais. Mas há um estudo muito engraçado em que, eu já fiz isso com os alunos, de pedir às pessoas para falarem com a pessoa que está ao lado no autocarro. Ou na paragem do autocarro. E depois, as pessoas quando fazem isso, ficam mais contentes. Ficam mais... estabeleceram uma ligação com alguém. Quer dizer, ir falar ao supermercado e falar com a senhora sem ser obrigada pelo troco, mas dizer-lhe qualquer coisa sobre que colar tão giro que a senhora tem, ou quer que seja, realmente da conexão permanente. Hoje está o dia não sei o quê, ou a chuva nunca mais para, não interessa. Quer dizer, nós somos pessoas e isto são coisas que também acontecem às outras pessoas, chove para nós todos. Como diz a Adília, é preciso que me reconheçam, que me digam olá e bom dia, e essa conversa inicial tem imensa importância. Um dos temas que a Luísa gosta muito e que vale a pena trazermos para esta conversa é também esta noção da sincronia, de fazermos coisas em conjunto como forma de nos conectarmos. Queres trazer também esse tema para a nossa conversa? Sim, é uma coisa que me preocupa na desconexão, que é a desincronização, no sentido em que fazemos muitas coisas sem estarmos com as outras pessoas, sem ser ao mesmo tempo que as outras pessoas. Sei lá, já não estou a falar no tempo que o Rui que se lembra com certeza de que era vermos todas as telenovelas da Gabriela todos ao mesmo tempo. O país parava para ver o fim da telenovela, até o Parlamento parou. E portanto as pessoas no dia a seguir falavam daquilo que tinham visto na véspera do programa da televisão, porque havia poucos programas e víamos todos os mesmos e não havia maneira de não ver, não fosse na mesma altura. Portanto, não estávamos juntos, mas estávamos cada um na sua casa e no dia a seguir era tudo igual. Agora as pessoas veem muito mais séries, têm muito mais escolha, portanto, mas não vão ao cinema ver juntos, não veem ao mesmo tempo, não é? Vão vendo. Fazemos muito menos coisas ao mesmo tempo que as outras pessoas. E esta perda de sincronização, de nos adaptarmos ao ritmo do outro, não é? Mesmo as conversas, nós temos conversas no WhatsApp, que depois não é tão fácil falar com as pessoas, com as mesmas pessoas com quem tivemos conversas interessantes no WhatsApp. Há pessoas com quem eu tenho conversas interessantes no WhatsApp, mas que depois... E são jovens. E são com jovens. Por isso mesmo nasce este ACP Conecta. Como é que vê esta iniciativa, da qual também tem sido co-construtora, a importância de um grande clube português trazer este tema da solidão e da promoção da conexão social? O que é que dinâmicas associativas como o ACP representa podem ser contributos para a promoção da conexão social e combate à solidão? Eu acho que é mesmo por aí, sabe? Acho que é mesmo que as associações têm um potencial imenso de tirar pessoas da solidão. Porque o que interessa mesmo para a nossa vida é nós criarmos relações de qualidade. E passar de um estado de estar muito sozinho para ter relações de qualidade é um salto enorme. Claro que é o que as pessoas querem, vêem nos filmes, encontra uma paragem de autocarro, uma pessoa que passou a ser o amor ou o amigo da sua vida. Mas a vida não é assim. E as relações constroem-se com regularidades, com reciprocidades, com contactos, com presença, não é? E
E as associações podem ser esse meio termo, onde as pessoas podem construir depois relações que são significativas. As pessoas não precisam de ter uma relação significativa com a ACP, mas se participarem nas atividades que a ACP propõe, podem encontrar outras pessoas que têm os mesmos interesses. E é daí que nascem as amizades. É de haver coisas em comum, podem ser valores, mas que muitas vezes são interesses, atividades que nós temos em conjunto. Fazer yoga ou fazer um grupo de almoços ou gastronómico ou um grupo de golfe ou o que seja, daquilo que são os nossos interesses. E nesse sentido, a ACP estando a promover encontros temáticos, não é? Clubes temáticos, grupos de encontro, está a permitir que as pessoas façam isso. Claro que a grande dificuldade é tirar as pessoas de casa, não só os mais velhos, como os mais jovens, também aqui estamos a falar de todos, tirarem as pessoas da sua zona de conforto. Não é? Isso há de ser um grande desafio sempre, Esse é que é o grande desafio. tirá-las de casa. Porque há sempre uns tantos que vão sempre. Aliás, no movimento associativo, as pessoas sabem que quem faz parte da direção de uma associação provavelmente também faz parte de mais 2 ou 3, não é? Todos em tudo. Conhecem. E, portanto, esses já são os convertidos, não é? É preciso depois que a outra imensa maioria se possa sentir mobilizada. Quando se lançou este projeto do ACP Conecta, também se procurou junto dos sócios do ACP fazer um inquérito, procurar ouvi-los. Quer destacar alguma ideia dessa experiência que envolveu mais de 7 mil sócios? Sim. O que é que Olha, fiquei para já. tocou mais? Olha, tocou-me a Marta dizer-me: bom, já lançámos ontem, já temos 3 mil respostas. Eu 3 mil respostas. E, portanto, a adesão, e, portanto, isso é um indicador de uma enorme capacidade de chegar às pessoas, não é? É o primeiro ponto que gostava de salientar. Depois, os resultados que não me surpreenderam com a solidão têm a ver com aparecer mais nos mais novos do que nos mais velhos. Há dados que nós encontramos ali que não me surpreenderam, mas que exatamente mostram como aquele grupo é um grupo em que nós podemos olhar como, de alguma maneira, representativo do que o que se passa, que tem a ver com as pessoas de estatuto socioeconómico mais baixo sentirem-se muito mais sós do que os outros, 5 vezes mais sós do que as pessoas mais ricas, as pessoas que têm algum tipo que se sentem discriminadas, que fazerem parte de algum grupo mais discriminado, sentem-se mais sós. Isso a literatura também tem vindo a mostrar. As pessoas que têm dificuldades de saúde, não é? As pessoas que estão com problemas de saúde ou que tiveram alguma perda também são pessoas que se sentem mais sós. Como também, por exemplo, aqui liga com o tema do ACP, as questões de perda de mobilidade, quando estão mais limitadas na sua mobilidade. Sim. Depois também foi muito claro que conta mais a qualidade do que a quantidade dos amigos. É mais importante termos bons amigos, sentirmos que podemos contar com as pessoas, termos familiares com quem podemos contar, termos grupos em que nós gostamos de participar, do que quantos, não é? Não precisamos ter muitos amigos, nem precisamos de participar em muitos grupos, precisamos que aqueles nos enchem o coração. Isto é sempre, nós precisamos ter o coração cheio. Exatamente. E a propósito de coração cheio, estamos a aproximar-nos do final da nossa conversa. Que notas de esperança? Porque quando, enfim, lançamos uma iniciativa como a ACP Conecta, que nos fala de solidão, fica uma série de nuvens negras, da solidão má, claro, nuvens negras no horizonte, mas olhemos para a força da conexão social e para a lógica da esperança. Como é que nós podemos introduzir na nossa comunidade, na nossa sociedade, uma perspectiva de reforço das nossas relações para que, com relações fortes, a realidade se possa transformar? Eu acho que temos de, como a minha mãe dizia, aproveitar tudo para croquetes. Explica um pouco melhor essa ideia. Tudo para croquetes é não deitar nada fora e, portanto, tudo é importante. E as pequenas relações são importantes, não é?
as relações no bairro são importantes. Do senhor da farmácia, do senhor do café, do senhor da mercearia, do que seja, são importantes. E é importante ir lá e é importante falar com a pessoa. Eu penso que nas terras pequeninas isso é muito mais visível. Em Portugal, nós estamos em Lisboa com o projeto Radar, eles fazem muito isso, não é? As pessoas conhecem-se umas às outras, mas, portanto, nós passamos a vida rodeadas de pessoas que são potenciais pessoas com quem nós podemos comunicar. Não estou a dizer que nós vamos contar a nossa vida à pessoa que está ao lado, que ele, pronto, vai fugir de nós. Mas há coisas que nós podemos fazer para nos conectarmos com as outras pessoas. E a segunda coisa é o associativismo, é fazer voluntariado, percebermos que nós não somos o centro do universo, não é? Já passou, o Galileu já nos mostrou isso há muito tempo. Nós não... as outras pessoas têm tanto para nos ensinar. E nós podemos ficar tão mais ricos se nos aprendemos outras coisas e se pensarmos noutras coisas que não somos nós. Por isso é que o voluntariado a prescrição social fala muito sobre isso, promover atividades com outras pessoas, mas fazer coisas em que nós não sejamos o centro, não é? Dar aos outros, porque as boas relações são relações de reciprocidade, não são só relações onde eu recebo, mas eu também tenho de dar para receber. E as boas relações, isso está equilibrado. Uma relação em que eu só dou é uma relação péssima, a outra pessoa... Esta sabedoria dos equilíbrios, que é sempre um grande desígnio. Muito obrigado, Luísa, pela nossa conversa. Foi a conversa da ACP Conecta, neste podcast sobre solidão e promoção da conexão social. Maria Luísa Lima é professora catedrática do ISCTE de Psicologia Social e foi uma belíssima conversa. Muito obrigado.